A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Douglas, da Igreja Ágape de Cristo. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e a nossa intenção é no dia de hoje poder ministrar a Escola Bíblica Dominical para todos que estão aí ligadinhos e vão ouvir aí e ver esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossa igreja, ela se localiza ali na rua Rodolfo Schermon, no bairro da Marambaia, né, em Belém do Pará, e temos como pastor titular o pastor José Luiz. Então que Deus venha abençoar vocês nessa jornada da Escola Bíblica Dominical. Bem, lembrando aqui, nós entramos no livro de Efésios, então estamos discutindo aqui um pouco a respeito desse livro, meditando nele, vendo coisas interessantes que Deus tem nos deixado para que a gente possa realmente conhecer a palavra, se alimentar. No livro de Oséias, a palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então é importante sempre estarmos atentos e buscar nos alimentar da palavra, conhecê-la, né? Assim, com certeza, nós teremos uma vida muito fortalecida em Cristo Jesus, né? Precisamos conhecer e conhecer a Jesus, e Jesus por meio da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então falamos do capítulo 1 no livro de Efésios. Na semana passada fechamos ele, e mais uma vez entrando aqui no capítulo 2, ao estudar, meditar a respeito, entendemos que o capítulo realmente também é grande, é muito vasto, para a gente falar numa aula só. Então, nós vamos fazer a seguinte forma, irmãos, nós vamos dividir o capítulo 2, né? Vai ser do versículo 1 ao versículo 10, e na sequência, tá certo, na próxima EBD, nós falaremos do versículo 11 até o versículo 22, encerrando o capítulo 2 aqui, que é uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, também. Você está animado aí para participar dessa aula? Então, venha conosco, pegue a sua Bíblia, coloque aí perto, porque eu tenho certeza que é bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, falando aqui, vamos aqui para o capítulo 2, amém? Ele começa com um versículo interessante. O primeiro, eu amo muito esse versículo, e diz o seguinte: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, quando ele fala sobre isso, eu acho que é interessante ele falar sobre vida e morte. Entenda aqui esse contexto. Quando ele fala de morte, ele fala em vida, ele fala de vida e morte espirituais. Lógico, ora, se nós estamos aqui na Terra, estamos vivendo a Terra, mas se nós não entendemos que essa vida ela tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus, que ela tem que ser para Deus, que ela tem que ser uma vida com Deus, simplesmente nós morremos de forma espiritual, nós morremos para Cristo, nós estamos mortos diante dessas questões todas. Por quê? Porque se nós não estivermos com Cristo, se nós não estivermos buscando a presença dele, se nós não cremos que ele é o nosso Senhor e Salvador, se nós não colocarmos isso no nosso coração, né, nós não temos como ter os nossos pecados e ter as nossas transgressões esquecidas. Jogar no mar do esquecimento, né? Jesus diz, dos seus pecados eu não lembro mais, né? Ou seja, essas questões elas não conseguem se desfazer se nós não aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, o que você quer dizer com isso, pastor Douglas? Eu quero dizer o seguinte, que o pecado ele sempre vai estar nos ombros daquele que não entende que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que entende que Jesus Cristo ele tem os seus pecados perdoados. E se você errar mais para frente, você ora, se arrepende, pede perdão a Deus e novamente a mochila do pecado vai sair das tuas costas, porque você reconhece, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então entenda, então quando ele fala que ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, ele está dizendo exatamente isso. Se você aceitou a Jesus, se você busca a Deus, se você entende que o seu Filho fez o sacrifício por nós, né, você começa a ter vida. Mas aquele que não entende isso, ele continua morto por seus pecados e por suas transgressões. Entenda o seguinte, irmãos, eu vou fazer rapidamente aqui uma comparação. Quando você coloca
Quando você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu vou dizer a respeito disso. Quando você coloca seu filho em algum determinado local, ou quando você vê uma pessoa tratando com o seu filho, dependendo de como ela trate o seu filho, você gosta da pessoa ou você não gosta. É simples isso, é fácil de entender. Qual pai, qual mãe que gostaria de ver seu filho maltratado, ver seu filho desprezado, ver seu filho numa situação difícil de pessoas que estão desprezando ele? Ninguém gosta. Ninguém gosta. O Pai enviou Jesus Cristo para que o nome do Pai fosse glorificado por Cristo. Mas quando ele vê pessoas que desmerecem, desvalorizam, ele não gosta. Então não tem como a pessoa buscar a Deus se não honrar o filho, se não fazer coisas boas para o filho. Eu já vi alguns ditados populares, eu tenho certeza que você ouviu também, que a pessoa diz assim, ó, a pessoa pode até não gostar de mim, mas se tratar bem o meu filho, eu fico bem. É exatamente isso. É exatamente isso que nós humanos, nós falamos assim, né? Então Deus, mais ainda, se você tratar bem o filho, com certeza você vai alcançar o amor do Pai, vai alcançar a graça do Pai na sua vida, amém? Aqui no versículo 2 ele continua aqui, nos quais andavas no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Ou seja, aqui ele continua e ele fala a respeito daqueles que não seguem a Cristo. Aqueles que não seguem a Cristo, aqueles que andam no curso deste mundo. Ou seja, aquele que continua andando conforme o sistema, conforme as regras do príncipe das potestades do ar. Então, esse príncipe das potestades do ar, ele se refere ao nosso adversário, cuja palavra também significa Satanás, o adversário. Aquele que não quer ver o teu bem, aquele que não quer ver tua família abençoada, aquele que não quer ver você uma vida com abundância. Então, aqueles que não creem em Cristo, que não foram da morte para a vida, eles permanecem seguindo o curso desse mundo, seguindo aquilo que o mundo dita e aquilo que o diabo está dizendo para que eles façam. E é interessante aqui no versículo, ele diz assim, que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, o diabo, Satanás, atua no coração, na vida daquele que é desobediente, ou seja, aquele que o inimigo tenta colocar de qualquer maneira sobre o jugo dele, fazendo com que ele ande conforme Satanás, conforme o príncipe da potestade quer que ele ande na circunstância desse mundo. Entenda o seguinte, a Bíblia nos chama de embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo significa aquele que está num país estrangeiro. Você não faz parte desse mundo, você está nesse mundo, mas você não vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conforme as regras desse mundo. Você vive conforme o Espírito Santo nos direciona. Então entenda o seguinte, que por mais que as regras do mundo coloquem algo para você, você precisa entender e saber que será que essa é a regra espiritual? Será que essa é a regra celestial a qual eu vivo em Cristo Jesus? A gente primeiro precisa entender essa situação. Então quando você olhar uma coisa do mundo, reflita sobre isso. Será que essa realmente é a vontade de Deus? Existem pessoas na igreja que muitas das vezes tentam andar conforme o mundo. Pessoas tentam se adaptar às questões do mundo, querendo ser da igreja e agradando ao mundo. Não existe essa situação. O mundo ele tem um sistema diferente daquele que é o nosso. E aqui no versículo 2 ele deixa bem claro, que você não anda conforme o mundo. Que o mundo ele tem um sistema, e esse sistema ele opera naqueles que são filhos da desobediência, coisa que você não é, desobediente. Amém? Então, prosseguindo aqui,
né, ele fala que nós andávamos anteriormente, que nós fazíamos isso e nós satisfazíamos a vontade da nossa carne. Ou seja, o sistema do mundo, ele satisfaz a vontade da carne. Ele faz com que você faça aquilo que é, aos olhos humanos, aos olhos carnais, prazeroso. Só que o mundo não entende que o prazer não é fazer as coisas da carne. O prazer nosso é estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É fazer a vontade de Deus. Então, o mundo ele não consegue isso. E muitas das vezes existem pessoas errando, cristãos errando, porque eles acham que é prazeroso fazer a coisa da carne e não fazer a coisa do Espírito. Ele não consegue colocar na sua mente, que deveria ser renovada pelo poder do Espírito Santo, que o melhor é fazer as leis, é praticar as leis do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Amém, meu querido? Graças a Deus. Continuando aqui, no versículo 4, versículo 5, ele diz assim, a palavra diz assim, Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, louvado seja o nome do Senhor ao povo de Éfesos, depois de ter morado 3 anos na terceira viagem missionária, na cidade de Éfesos, ele sai, e aí ele escreve essa carta aí. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Amém? Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele diz assim, Deus, na sua infinita misericórdia. Entenda o seguinte, irmãos, que se você está em pecado, está vivendo errado, está vivendo transgredindo, isso desagrada a Deus. Então, aquele que o faz, ele se torna inimigo de Deus. Entenda o amor de Deus para a tua vida. Ele ama tanto você, ele ama tanto a nós, que mesmo nós ainda vivendo em pecado, em transgressão, o amor dele é tão grande, ele superabunda, que ele manda Cristo. Ele nos dá a vida de Cristo para que nós possamos, estando mortos nos nossos pecados, ressuscitar com ele. Ressuscitar uma ressurreição de uma vida com Deus, uma vida religada a Deus. Muitas vezes a gente distorce a palavra religião, mas na verdade religião é religamento. Nós estamos religados ao trono de Deus, aos céus. Por quê? Porque ele nos deu a vida com Cristo Jesus. Cristo, quando ressuscita, ele nos ressuscita, graças a Deus, mas dessa vez lavados e remidos no seu sangue, sendo perdoados, tá certo? E tirando toda aquela transgressão, todo aquele pecado dos nossos ombros. E aí ele fala aqui uma coisa que é interessante, nós vamos discorrer no versículo 8, mais para frente, ele diz, pela graça sois salvos, amém? Ou seja, Deus simplesmente nos deu a salvação, toma para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está errado, você está fazendo o que eu não gosto nem de ver, nem de estar vendo aquilo que você está fazendo, mas eu vejo tudo que está acontecendo, e mesmo vendo você errado, eu vou te dar isso de graça, toma a salvação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos? Graças a Deus. Versículo 6 aqui, ele continua, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza de sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eita, aleluia! Que maravilha essa passagem. Irmãos, aqui ele fala que Cristo nos ressuscitou, Cristo nos entronizou nos lugares celestiais. Hoje você ora a Deus, você pode buscar a presença de Deus, você pode ter revelações maravilhosas da parte do Senhor, você tem um religamento com Deus, você tem religamento com as coisas espirituais, tem o Espírito de Deus que está habitando dentro de você, e ele faz todas essas coisas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, que eu acho maravilhoso, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, entenda o seguinte, que as coisas de Deus são feitas pela fé.
Amém? Não é pelo que você pensa, não é pelo que você acha, não é pelo que você faz. E aqui ele diz aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você está salvo aqui não é porque você é bonzinho, não é porque você fez isso, você fez aquilo. Você está salvo, você tá guardado pelo sangue de Jesus, porque ele simplesmente te deu isso. Foi eu que te dei, é pela graça, é de graça que eu estou te dando, eu estou te oferecendo. Não adianta você fazer nada, que você não vai conseguir isso. Você só conseguiu porque eu te dei. Pela graça sois salvos, né? Não vem de vós, é dom de Deus, tá certo? É Deus que está te dando. E isso é importante para nós reconhecermos, né, que nós precisamos dele. Porque no dia que acharmos que somos alguma coisa, que fazemos, que acontecemos, né, no dia que imaginarmos, né, vamos dizer assim, eu já vi até alguns brincando com isso, louvado seja eu, glórias a mim, né, no dia que nós pensarmos dessa forma, tá certo? Nós saímos da graça, porque não é de nós, é dom de Deus, é Deus que deu. Isso tem que ser claro para a nossa vida. Esse reconhecimento da soberania de Deus, do amor de Deus, né, do amor de Cristo em nossas vidas, para que a gente possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Não perca esse foco, não perca essa oportunidade de entender isso, de reconhecer isso. Precisamos estar o tempo todo voltando às primeiras questões, né? Lembrando aqui que a igreja, né, em 100 depois de Cristo ali, 90, acho que de 93, se eu não me engano, né, o apóstolo João ele escreve uma carta às 7 igrejas. Ele chama a atenção da igreja de Efésios, é a primeira logo, no capítulo 2, logo do 1 ao 7, no livro de Apocalipse, ele fala sobre isso. Né? Você fez muita coisa, né? Você expulsou apóstolos, você fez, mas eu tenho contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, é esse reconhecimento, né, que não é de nós, né, é por meio da fé, não é de nós, isso não vem de nós, né, é dom de Deus, é Deus que deu para você a salvação, amém? O religamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 e 10, ele diz o seguinte, não vem por intermédio das obras, olha só que bacana, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém? Então, não é porque nós fazemos, não é pelas obras, para que a gente não se orgulhe. É o que a gente estava falando agora aqui. Versículo 9 ele fala sobre isso. Não é para que a gente tenha orgulho do que nós fazemos, não é. Você está entendendo isso? A importância disso? A importância. Eu gostaria até de falar uma coisa muito interessante para você. Nós podemos ajudar pessoas de todas as maneiras, de todas as formas, com dinheiro, dando roupa, né, dando alimento, ouvindo, aconselhando, né, mas orando por ela, mas apresentando ela a Jesus é sem dúvida a melhor forma de você ajudar alguém. Colocando ela, mostrando para ela o plano da salvação, mostrando que existe um Deus que ama ela, que quer o bem dela, é a melhor forma de você ajudar alguém. Amém? Lógico, se a pessoa estiver passando necessidade, dificuldade, você prega Jesus, né? E depois você dá o alimento que tiver que dar, dá a oferta que tiver que dar para ajudar a pessoa. Mas o principal ajuda é essa, é tirar ela do poder do príncipe, da potestade do ar, tá certo? Tirar ela da situação de filho da desobediência. A melhor forma de você ajudar alguém em nome de Jesus, amém? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então tem coisas boas para fazermos aí pela frente. Tem vida para ganharmos, tem pessoa para evangelizarmos, tá certo? Pessoas para ajudarmos. Então seja grato a Deus pelo que Ele fez
por você, entenda que você não tem mérito nisso, e é por isso que nós temos que apresentar isso para outras pessoas, mostrar isso para outras pessoas, expandir esse amor maravilhoso para outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, amados irmãos, acredito que hoje nós vamos encerrar a nossa aula por aqui da EBD para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o mundo está passando por uma dificuldade grande, né, na área da saúde, né, o vírus, né, o coronavírus aí tem feito um grande estrago aí em alguns países, e aqui no Brasil chegou já e tem atrapalhado a vida de muita gente, mas eu creio no poder de Deus para nos livrar dessa questão. Amém? A Bíblia diz exatamente isso, né? É que andávamos conforme o curso desse mundo, mas hoje não andamos mais. Então, se o mundo está com medo, está apavorado, se o mundo está aflito por essa situação, entenda que existe um Deus maior que pode nos livrar dessas coisas e livrar a nossa casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos nós, pela aula que nós tivemos hoje. Eu tenho certeza que Deus falou com você poderosamente e que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela aula de hoje e pedindo a Deus para que Deus nos proteja, nos livre, né, dessa mazela, desse algo ruim que tem acontecido aí no mundo, que é essa enfermidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração dos nossos irmãos, abençoando, guardando, livrando-os de todo mal, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos, Senhor, que possamos entender, Senhor, pela lição da escola bíblica dominical de hoje, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, graças a Ti, Senhor, que não temos mérito nisso, Senhor, foi o Senhor que nos concedeu, foi o Senhor que nos deu, Senhor, muito obrigado, te agradecemos, Senhor, e reconhecemos e temos gratidão a Ti, Senhor, por isso e por muito mais que tem acontecido em nossas vidas. Deus, nós oramos, Senhor, por essa situação que tem acontecido no mundo, Senhor, no país, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Livra, Senhor, o mundo, Senhor, desse vírus, Senhor, que tem destruído tantas pessoas, tantas vidas, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, Senhor, mais que poderoso para nos guardar, nos livrar, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda aqueles, Senhor, que estão reclusos muitas das vezes em casa, sem sair de casa, Senhor, porque tem alguns problemas de saúde, Senhor, estão no grupo de risco. Guarda aqueles, Senhor, que mesmo estando no grupo de risco, tem que trabalhar, tem que sair para a rua, Senhor. Guarda eles, Senhor. Protege eles em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que nada venha acontecer a essas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que possamos achar uma cura, Senhor. Inspira, Senhor, um cientista, alguém, Senhor, para que possa achar essa cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria vem de Ti, Senhor. Dê sabedoria para esses homens que estão pesquisando, estão batalhando uma vacina, Senhor, para nos livrar desse mal, Senhor, para que isso possa ser encontrado o quanto antes e sermos abençoados com essas vacinas, Senhor, impedindo, Senhor, que mais mortes aconteçam. Deus, eu te agradeço em nome do Senhor por tudo. Louvo, exalto e glorifico o teu santo nome para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.